galerinha do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular Geografia, ministrada por mim, professora Luzia Macedo. Nesta aula, vamos ver características da região sul e também algumas paisagens históricas. Como já vimos em aulas anteriores, o nosso país ele é dividido em 5 regiões: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, onde em aulas passadas vimos as características das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, e hoje veremos as características da região sul. Bem, a região sul é a menor das 5 regiões em que se divide o território brasileiro. Ela é composta apenas por 3 estados, que é o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região sul, ela faz fronteira com países Paraguai, Argentina e Uruguai, e é interessante observar que 2 estados dessa região não fazem divisa com estados de outras regiões brasileiras. E é interessante observar também que a capital do estado de Santa Catarina se localiza em uma ilha. Os estados da região sul, eles estão inseridos em 3 importantes regiões hidrográficas, que é a região hidrográfica do Uruguai, região hidrográfica do Paraná e região Atlântico Sul. A região hidrográfica do Uruguai, ela banha os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com um clima subtropical, essa região ela possui chuvas regulares ao longo do ano, e o que favorece um potencial hidrelétrico da localidade. Os rios em destaque são os rios Uruguai e o Rio Paraí, que é uma fronteira natural entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Já a região hidrográfica do Paraná abrange quase todo o estado do Paraná e uma pequena porção do estado de Santa Catarina. Nessa região, o destaque é o Rio Paraná, que separa o Rio Paraná, separa os estados do Paraná e o estado do Mato Grosso do Sul e também o país Paraguai. Seus afluentes, como o rio Paranapanema e o rio Iguaçu, são importantíssimos para o potencial hidrelétrico da região. No rio Iguaçu se localiza as Cataratas do Iguaçu, muito famosas, que são o maior conjunto de quedas de água em extensão do mundo e é visitada por milhões de turistas todo ano, sendo uma das 7 maravilhas da natureza. Então, são 275 saltos dos mais variados tamanhos, sendo o maior deles com 80 metros de altura. Nessa região está localizada também a maior usina hidrelétrica da América, que é a usina de Itaipu, construída no Brasil em parceria com o governo paraguaio. Por esse fato, essa usina é considerada uma usina binacional, porque ela pertence a 2 países. A região Atlântico Sul banha os 3 estados, com ênfase no Rio Grande do Sul. O destaque fica por conta do rio Jacuí, que é aproveitado para alimentar as usinas localizadas no seu alto curso, e também é navegável no seu final, constituindo uma importante hidrovia do estado gaúcho. Em relação às atividades econômicas da região sul, essa região sul ela possui o segundo maior produto interno bruto do país. O perfil econômico do sul é bastante diversificado, com empregos de tecnologias avançadas em determinados setores industriais e também na agropecuária. No Paraná, possui um contingente significativo de indústrias automobilísticas na região metropolitana de Curitiba. Nesse estado, nós temos também as indústrias de produção de papel e celulose e também indústrias do setor químico. Em Santa Catarina, destacam-se as indústrias alimentícias, sobretudo as indústrias de carne e também indústrias de vestuário. No Rio Grande do Sul, concentram indústrias de petroquímica e siderúrgia e também produção de vestuário, alimentos e produção de vinhos. O estado também é um líder na extração de carvão mineral na região. Nessa região sul, em todos os 3 estados,
Se destacam também a agricultura, que divide entre a produção graneleira, como soja, arroz, milho e feijão, e a produção de frutas, como maçã e uvas. Além disso, nós temos os cultivos, como trigo, batata, fumo, e a erva mate, que é usada na produção do chimarrão. A pecuária é outra das principais atividades econômicas da região, que lidera ainda na avicultura e suinocultura do país. As manifestações culturais do Sul, elas têm sua origem nas diversas correntes migratórias que chegam à região. Nas festas, destaca-se o Rio Grande do Sul, o Festival do Cinema de Gramado, que acontece no município de Gramado desde 1973, tendo sua projeção internacional, e também a Festa Nacional da Uva, que acontece em Caxias do Sul. Na gastronomia, destaca-se o churrasco, o charque, o arroz de carreteiro e também a principal bebida típica do estado, que é o chimarrão. Bem, agora vamos falar sobre as cidades históricas do Brasil. Em todas as regiões do Brasil, há cidades históricas, ou seja, cidades que conservam importantes construções erguidas há décadas ou séculos. As paisagens dessas cidades guardam registros como pessoas que viviam no passado e mostram memórias de outros tempos, além de serem importantes pontos turísticos dessas regiões onde se localizam essas cidades históricas. Vejamos alguns exemplos. Salvador, Bahia, que foi a primeira capital do Brasil. Rio de Janeiro, que foi a segunda capital do Brasil. Brasília, Distrito Federal, que é a atual capital do Brasil. Oeiras, Piauí, que foi a primeira capital do nosso estado, Piauí. Teresina, Piauí, que é a nossa atual capital do Piauí. São Raimundo Nonato, Piauí, que em seu território está o Parque Nacional Serra da Capivara e o Museu do Homem Americano, que tem em seu acervo as descobertas das pesquisas realizadas na região sobre os povos pré-históricos. Ouro Preto, Minas Gerais, que foi o palco da Inconfidência Mineira e mantém a arquitetura em mais de 20 igrejas históricas construídas no século XVIII. Bem, galerinha, essas que eu trouxe aqui para vocês são apenas algumas cidades históricas do Brasil. Mas eu aconselho que vocês realizem pesquisas na internet, em livros, pesquisas sobre outras capitais históricas do nosso país, pois nosso país ele tem uma beleza imensurável. Essas capitais históricas, elas, além da sua história, na contribuição do desenvolvimento do nosso país, elas também são importantes pontos turísticos, onde recebem milhões de pessoas durante todo o ano, são cidades históricas belíssimas. Eu aconselho que vocês realizem uma pesquisa sobre as cidades históricas do Brasil, para que vocês conheçam outras cidades históricas e conheçam características mais aprofundadas dessas cidades que eu citei aqui. E também, além disso, vocês podem pesquisar acerca de maiores características da região sul, porque, como eu já venho falando em aulas anteriores, um vídeo pequeno desse não dá para você expor todas as características e as belezas de uma região. Então, busque, pesquise, seja um estudante pesquisador. Deixo aqui o meu abraço virtual, meus beijinhos virtuais. Peço que dê um like nesse vídeo fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.